hoje eu tenho uma palavra especial para as mães. Hoje nós vamos falar de boas mães. Vamos falar de boas mães que a gente tem conhecimento através da palavra de Deus. E eu vou pedir para que os irmãos abram as suas Bíblias no primeiro livro. Vou pedir que os irmãos abram as suas Bíblias no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, no capítulo 3, e nós vamos ler o versículo 15. Gênesis 3, versículo 15. Diz o seguinte, o texto da palavra de Deus: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Outra tradução diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Vamos orar? Senhor Deus, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam aprovadas e agradáveis diante da tua face, Senhor. Tu que és o nosso Redentor e o nosso Salvador. Nós oramos a Ti, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. A maternidade, ela é, com certeza, uma invenção de Deus. E para ser mais exato, a maternidade, ela é uma reinvenção de Deus. Antes, a maternidade, originalmente, digamos assim, era o atributo tão somente pelo qual a humanidade ia ganhar espaço e dominar a terra. Mas no texto que a gente acabou de ler, a humanidade ela é reinventada. Ela é transformada na grande esperança da humanidade. O contexto desse texto é o seguinte: nós estamos aqui no primeiro grande dia de juízo de Deus. O homem e a mulher resolveram romper com Deus. E eu fico imaginando que tudo o que aconteceu após o rompimento foi acompanhado com grande expectativa por toda a criação. Eu fico imaginando toda a criação olhando para aquele momento, todos os anjos do céu olhando para aquele momento, para ver o que Deus iria fazer. Porque estava claro que naquele momento Deus poderia pôr fim a todo o projeto que Ele desenhou. Porque quando o homem ele rompe com Deus, ele está pedindo para não existir. E poderia ser que Deus atendesse a esse pedido do homem. Então, toda a criação e tudo que tinha sido feito poderia ser aniquilado. Porque romper com Deus é pedir para não existir. Mas, para a surpresa de todos, para a surpresa da criação e para a surpresa do inimigo, a serpente, que aqui, essa palavra, esse texto é a palavra de Deus dirigido à serpente, a maternidade é que sofre uma reinvenção. Porque Deus, Ele não resolve destruir,
Mas ele chega para aquela mulher que do homem recebe toda a culpa de todo o mal que estava acontecendo naquele momento. Porque quando Deus pergunta ao homem, a resposta dele é o quê? Esta mulher que tu me deste, ela que fez com que eu comesse o fruto. E aí aquela mulher que de repente estava numa posição ali de humilhação, um momento de extrema vergonha que ela poderia estar sentindo naquele momento, recebendo do homem a culpa por tudo aquilo ter acontecido. Na verdade, Deus pega aquela mulher e coloca aquela mulher para o centro da história. Ela coloca a mulher no centro da história porque ele diz que do ventre daquela mulher nasceria aquele que pisaria na cabeça da serpente. Nasceria aquele então que traria a salvação. Nasceria aquele que consertaria toda aquela inimizade que surgiu naquele momento em que o homem resolve romper com Deus. E nós vamos ver no decorrer de todo o texto bíblico que Deus tem encontrado nas mulheres, Deus tem encontrado nas mães as suas maiores parceiras, os seus maiores soldados, as suas maiores companheiras. E quando a gente celebra o Dia das Mães, na verdade a gente está celebrando essa reinvenção da maternidade, que é quando Deus coloca no ventre da mulher a esperança da humanidade. E foi assim, por exemplo, quando a gente vai olhar a história de Abraão e Sara. Quando a gente olha, eu vou tirar antes que eu chute essa caixinha de novo. Quando a gente olha para a história de Abraão e Sara, a gente fica até na dúvida de com quem que Deus fez aliança. Se foi com Abraão ou se foi com Sara. Bora recapitular a história? Deus pega Abraão, ele morava na cidade de Ur dos Caldeus, e chama a Abraão para que ele saísse da sua terra, da sua parentela, porque de Abraão seria feito o povo de Deus, o povo judeu, que hoje nós conhecemos como povo judeu, os judeus, sairia da semente de Abraão. Então Abraão e Sara são retirados da terra de Ur dos Caldeus e são postos em peregrinação. Ele assim, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E aí, Abraão e Sara já estão avançados em idade e nada de nascer um filho. E a promessa era que ele seria pai de uma grande multidão. O nome dele, que era Abrão, que significa pai exaltado, é mudado para Abraão, que é pai de multidões. E de repente passava na cabeça de Abraão e de Sara como seria pai de uma grande nação ou de multidões, tal como as estrelas do céu e a areia do mar, se 99 anos eles tinham e ainda não havia nascido um filho. E aí Abraão, quando ele resolve tomar as rédeas da situação e achar que a coisa era com ele, ele toma a Agar. Quem é Agar? Uma serva de Sara, e se relaciona com ela e tem um filho. Quando ele acha que ele poderia fazer um jeitinho, dar um jeitinho para que a promessa de Deus fosse cumprida, Deus chega para Abraão e fala assim: oh, meu caro, o que você fez está errado. Porque a minha promessa não é com Agar. A minha promessa é com Sara.
olha, eu vou cuidar desse filho que você teve. Eu vou cuidar do filho de Agar, Ismael. Mas a minha aliança não é com Agar, a minha aliança é com Sara. E você terá um filho com Sara. É engraçado isso. Quando a gente olha o texto, a gente fica até na dúvida se a aliança era com Abraão ou se era com Sara. Porque quando ele resolveu achar que Sara poderia ser um objeto em que poderia ser descartado e poderia ser substituído por uma outra pessoa para que a promessa acontecesse, ele recebe pediu para parar, parou de Deus e fala, olha, a minha aliança não é só com você, mas é com você e com Sara. E Sara, com quase 100 anos, dá à luz a Isaac. Nós conhecemos a Isaac. São os 3 grandes patriarcas do povo hebreu: Abraão, Isaac e Jacó. Mas quando a gente vai lembrar de Isaac, a gente lembra de Rebeca. Rebeca é esposa de Isaac. Rebeca, ela tem um filho, 2 filhos na verdade. Isso está lá escrito em Gênesis, no capítulo 27. A gente ainda nem saiu do primeiro livro, tá? Hoje a gente deve terminar quando a gente chegar em Apocalipse, mas a gente está em Gênesis ainda. Tô brincando. Essa história toda está em Gênesis. Rebeca tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú é aquele que sai primeiro do ventre de Rebeca, ou seja, ele é o primogênito, primeiro filho. E depois sai Jacó, segurando no calcanhar de Esaú, segundo filho. Mas quem recebe a promessa é Jacó. É Jacó que deveria receber de Isaac a bênção da primogenitura, apesar dele ter sido o segundo filho. Diz o texto no capítulo 25 de Gênesis, nos versículos 29 até o 34, diz o seguinte: cumpridos os dias para ela dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. O primeiro que saiu era ruivo, todo como ele, uma veste de pelos, e foi chamado Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú, por isso foi chamado Jacó. Isaac tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. E os meninos cresceram e Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Mas Jacó, homem tranquilo, que habitava em tendas. Isaac amava Esaú porque comia da sua caça, mas Rebeca amava Jacó. Jacó havia feito um guisado quando Esaú chegou do campo faminto. E Esaú disse a Jacó: deixe-me comer desse guisado vermelho, porque estou faminto. Por isso se chamou Edom. Eu li o texto errado, se vocês perceberem, né? Que eu li o texto quando Esaú vende a sua primogenitura. Na verdade, o texto que eu queria ler é o 25, um pouquinho antes, é o versículo 23. Então eu sempre leio o 24 e avancei muito na leitura, mas é o versículo 23 que diz: o Senhor lhe respondeu: há 2 nações no teu ventre, e desde as tuas entranhas 2 povos se separarão, e um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Agora sim, voltando, nós sabemos que foi Jacó que recebeu a promessa de ser a nação em que a bênção de Deus se estenderia, e não Esaú. E aí muitas vezes a gente condena Rebeca, porque Rebeca ela faz uma trama com Jacó, para poder, ao invés de Isaac abençoar a Esaú, porque Esaú era o primeiro filho, né, e dar a bênção da primogenitura,
a gente condena Rebeca porque Rebeca, ela dá um jeito e faz uma grande trama para que Jacó recebesse a bênção ao invés de Esaú. Mas a gente se esquece que a promessa não era para Esaú, a promessa era para Jacó. E na verdade o errado na história foi Isaac, pai dos dois, que ao invés de querer fazer cumprir a promessa de Deus e dar a bênção a Jacó, ele ia dar a bênção para Esaú. Desobediente foi Isaac e não foi Rebeca. Porque uma mãe, ela nunca vai se esquecer do que Deus diz a respeito dos seus filhos. E é graças a Rebeca que a promessa que nós lemos aqui no versículo 23, que dois povos se separarão e um povo será mais forte que o outro e o mais velho servirá ao mais novo, é graças a Rebeca que essa promessa é cumprida. Porque se dependesse de Isaac, ele seria desobediente e daria a promessa a Esaú ao invés de dar a bênção para Jacó. Então nós vemos aqui em Rebeca uma parceira de Deus, em que através do que ela fez, a vontade de Deus foi cumprida. E Jacó foi aquele que teve o seu nome mudado para Israel. E Israel é o nome que a gente chama o povo de Deus. O povo de Deus vem de Jacó, vem de Israel. E Deus, ele continuou e continua fazendo parcerias com as mulheres, fazendo parcerias com as mães. Tem uma outra história mais à frente no livro de Êxodo, de uma mulher que resolve enfrentar um grande rei. Sabe qual é o nome dele? Faraó. Uma mulher que resolve desobedecer a ordem do líder maior da humanidade naquele momento. E não só ela desobedece a Faraó, como a todas as parteiras que se envolvem nessa grande trama. Faraó dá a ordem de que todo menino deveria ser lançado no rio Nilo para morrer afogado. Porque o povo de Israel nessa altura estava cativo. Ele estava servindo como povo escravo dentro do Egito. Só que o povo de Israel estava crescendo muito e isso gerou medo no coração de Faraó. Então, para fazer um controle de natalidade, Faraó manda que todo menino fosse lançado no rio Nilo, para que refreasse o crescimento do povo de Israel. Só que uma mãe desobedece. E junto com essa mãe, algumas parteiras. Em que nasce então um filho homem, e esse filho homem é colocado num cesto, todo betumado, e é colocado num rio, para que não afundasse, mas que chegasse perto da princesa de Faraó. Esta também, e que é uma grande parceira de Deus, porque ela também resolveu enfrentar as ordens de Faraó. Ela também desobedece a Faraó, a princesa, a que fazia parte da corte, ela também desrespeita a lei. E ela acolhe aquele menino, que sabia ela que era um menino hebreu, e o cria. E graças à coragem dessas mulheres, graças à firmeza delas, a esse instinto materno que não permitiu que uma criança inocente fosse morta, é que nós conhecemos Moisés.
Esse bebê que é salvo da morte é Moisés. E sabe quem foi Moisés? Foi aquele homem levantado por Deus para tirar o povo que estava cativo no Egito e levar de volta para a terra que Deus tinha prometido lá para Abraão. Porque o povo de Israel estava no Egito, sendo utilizado como escravos, mas esse não era o propósito de Deus. O propósito de Deus é que o povo morasse e estivesse na terra que Ele prometeu a Abraão, e não no Egito. E é graças ao instinto materno dessas mulheres que sobrevive aquele que nós chamamos do libertador de Israel. Um dos maiores líderes políticos que a história pôde conhecer. Porque ele saiu do Egito com uma massa de gente escrava, uma massa de gente desorganizada, e numa ponta pegou esse pessoal, e numa outra ponta entregou uma nação organizada, uma nação com leis, uma nação com cultura, uma nação com orgulho, uma nação organizada e pronta a possuir a terra que lhe era por direito e pronto para cumprir a promessa que foi feita a Abraão, de ser bênção a todas as nações. Mas Moisés não existiria se não fosse a sua mãe, a coragem da sua mãe, a coragem das parteiras, a coragem de sua irmã, que o acompanha e que depois o cria, e a coragem da princesa de Faraó. Então, quando a gente está diante dessas histórias, nós vemos Deus fazendo sempre alianças com mães, e graças a elas, o seu propósito eterno é cumprido. É graças a uma mãe que nem nome tem, que quando o povo então entrou na terra de Canaã e ali se estabeleceu, eles encontraram um problema chamado filisteus, que era um povo que já habitava naquela terra. E aquele povo começou a oprimir a Israel, porque aquele povo era bem mais forte do que Israel. E aí Deus precisava levantar alguém para estar à frente desse povo. Ele precisava de uma parceira. E por isso que ele contou com uma mulher que nem o seu nome é registrado. Mas o nome dela, que a gente não sabe, permanece nos livros eternos. Ela é identificada como a esposa de Manoá. A esposa de Manoá recebe a visita de um anjo do Senhor, avisando que ela teria um filho e que esse filho seria dotado de poderes especiais e que esse filho lideraria o povo de Israel e que por esse filho os filisteus iam ser postos nos seus lugares e Israel ia se livrar da opressão dos filisteus. Essa mulher recebeu então uma grande missão de gerar esse homem. E Manoá, o seu esposo, também recebe essa notícia. E qual é a reação de Manoá? Nós estamos no livro de Juízes, capítulo 3. Manoá se enche de medo. Bonitão lá, homem da casa, treme nas bases. Porque ele diz: eu vi o Senhor face a face, e agora nós vamos morrer. Só que a esposa de Manoá, essa mulher que a gente não sabe o nome, se vira para ele: olha, se Deus quisesse que a gente morresse, Ele não teria vindo até nós para nos dizer essas coisas. Então nós vemos nessa mulher que nem nome tem, uma coragem absurda.
uma coragem de ceder o seu ventre, de cuidar de alguém que ia enfrentar aquela potência que estava oprimindo o seu povo. Uma mulher em que a sua coragem, ela chegou a contagiar o seu próprio marido, que estava cheio de medo. Quando a gente comemora o Dia da Mãe, a gente comemora o meio pelo qual Deus resolveu salvar a humanidade. A gente comemora a reinvenção da maternidade. A gente celebra um Deus que no mundo patriarcal, sabe o que é o mundo patriarcal? É o mundo em que só os homens é que mandam, só os homens que têm vez, só os homens que têm o seu nome registrado, só os homens que são postos em evidências. Mas no Dia das Mães nós celebramos um Deus que mesmo no mundo patriarcal ou no mundo machista, Ele faz aliança com mulheres. E nas mulheres eles encontram as suas maiores parceiras, os seus maiores soldados. Mulheres que se permitiram doar o seu ventre, se permitiram doar os seus filhos, se permitiram se deixar viver a dor e o sofrimento da maternidade para que desse a luz aos homens de Deus, aos heróis de Deus, aos reis, aos sacerdotes de Deus. Eu lembro também de uma mulher chamada Ana. Mulher essa que era desprezada pela sua família. Essa mulher era casada com Eucana. Nós vimos a história de Ana hoje pela manhã, na mensagem da nossa irmã Nancy. Eucana era casado com Ana e Penina. Naquela época, uma podia casar com mais de uma mulher. Tá doido, né? Se uma dá trabalho. Mas... E aí Eucana era casado com Ana e Penina. Penina tinha vários filhos. Ana não. Ana não tinha filhos. E a situação de Israel estava horrível. Se a gente acha hoje pastores, padres, líderes de igreja que fazem vergonha ao Evangelho, isso não é novidade nenhuma. Porque na época de Ana, isso já acontecia. Existia um sacerdote chamado Eli, e esse homem até que ele era bom, mas ele tinha 2 filhos, que também eram sacerdotes, e esses não valiam o prato que comiam. 2 safados, que roubavam das ofertas que o povo deixava do templo. Deus, ele não tinha alguém para ser um sacerdote no seu templo, porque Eli já era avançado de idade e os seus filhos não prestavam. E aí Deus encontra em Ana uma grande parceira, porque Deus dá a Ana, que não tinha filho nenhum, um filho. E esse filho ela coloca o nome de Samuel. Outro grande nome que nós temos na Bíblia. Samuel, que foi um grande juiz em Israel, um grande sacerdote em Israel, um grande profeta em Israel. É pelas mãos de Samuel que Israel conhece a monarquia, pois é ele que unge tanto ao Saul como a Davi, que são os 2 primeiros reis de Israel. Mas isso tudo graças a Ana, que recebeu de Deus um único filho,
E esse único filho, depois de desmamado, ou seja, bem pequenininho ainda, ele só parou de mamar no peito. Ela foi e entregou a Eli para que Eli criasse a Samuel no templo. E aí é porque Deus achou em Ana uma grande parceira, que nós temos registrado na Bíblia, nos 2 livros de Samuel, a história desse grande homem de Deus. É graças a essas parcerias que nós vamos conhecendo outros heróis e chegamos lá já no Novo Testamento. Opa! Significa que já estamos caminhando para o final. Eu falo de Isabel. Isabel já está vivendo do período, digamos assim, quase depois de Cristo. Cristo já está quase para nascer. Mas a história de Isabel ainda é um pouquinho antes de Jesus nascer. Jesus, ele nasce num cenário que consegue ser pior do que o cenário da história de Ana e Eucana. Quem está dominando o povo de Israel é Roma. E é muito interessante, vocês sabem como Roma anexa Israel ao seu domínio? Na verdade, Roma, quando entra em Israel e domina a Israel e subjuga a Israel, ela não desembanha uma espada. Ela não faz nenhuma luta. Porque na verdade existia uma grande disputa entre 2 príncipes de Israel para ver quem que iria assumir o trono. E aí o povo de Israel chama representantes de Roma para poder arbitrar nessa questão, para ver então qual era o príncipe que era legítimo para assumir o trono. Só que ao invés de arbitrar, Roma resolveu habitar. E Israel, que já era um povo fragilizado e dividido por essa disputa entre 2 príncipes, facilmente é posto como um território anexo de Roma. E Roma então passa a dominar a Israel, sem mover um dedo de guerra. Chega lá, se instala, e depois que ela se instalou, quem é que poderia lutar contra as legiões romanas? Né? Só a presença dela foi suficiente para intimidar o povo de Israel e eles então ficarem dominados por Roma. Só que Israel era um povo que sempre se rebelou contra Roma por conta dessa história toda. Pipocava em Israel várias revoltas. Nós temos na Bíblia Católica o livro de Macabeus, que conta uma dessas revoltas que aconteceu de Israel por conta do domínio romano. E aí, a gente conhece um camarada, agora, no século XIX, um camarada chamado Karl Marx. Foi ele que fez o manifesto do Partido Comunista. E Karl Marx, ele diz o seguinte, que a religião é o ópio do povo. Porque a religião, ela tem essa capacidade de dominar as mentes e fazer com que as pessoas fiquem cegas à situação que as cerca. A religião, ou ela pode ser libertadora, se ela é tratada com honestidade, ou ela pode ser, na verdade, alienadora, se tratada com desonestidade. E aí Roma já sabia, Karl Marx falou isso lá em 1900 e sei lá o quê. Mas Roma já sabia disso no ano, sei lá, pouquinho antes de Cristo nascer. Ela já sabia disso. E aí Roma assume o sacerdócio do templo. Ela faz aliança
com o sumo sacerdote chamado Anás. E Anás, ele era um camarada populista. Ele era um camarada carismático. E aí então Roma pega ele e coloca ele como sumo sacerdote. Só que agora esse sumo sacerdote já não está mais comprometido com a religião verdadeira. Ele está comprometido com Roma. Ele serve como um braço de Roma no templo de Deus, para poder acalmar as mentes dos israelitas, para que eles não se insurgissem mais contra o Império Romano. Ou seja, o lugar de Deus no templo é usurpado. O lugar de Deus no templo é tomado. Deus não está mais no templo. Quem está no templo é o Império Romano. O sacerdote que está no templo já não é mais o sacerdote de Deus. É um sacerdote que até nasceu no povo de Israel, mas ele serve a Roma e aos interesses de Roma. E Deus, ele precisa anunciar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quem faz isso, quem deveria fazer isso, seria o sumo sacerdote. Só que o sumo sacerdote agora não pertence mais a Deus, ele pertence a Roma. Então Deus, ele precisa levantar um novo sacerdote. E aí um anjo se dirige a Zacarias, dizendo que Zacarias ia ter um filho e que esse filho prepararia o caminho do Senhor, prepararia o caminho do Messias, daquele que Deus ia enviar para cumprir a promessa que nós lemos lá no Gênesis 3,15. Mas Deus se dirige a Zacarias porque ele era um homem bom, porque ele era um homem íntegro, porque ele era um homem honesto? Com certeza. Mas Deus se dirige a Zacarias porque ele é casado com Isabel. E Isabel, ela vem de uma linhagem de sumos sacerdotes. Porque para ser sumo sacerdote, não era qualquer um. Ele tinha que vir de uma linhagem especial. É de uma linhagem que vem de Arão. Vocês estão descobrindo, não precisa de personagens, né? Não precisa se ligar ao nome dos personagens, não. Só se liga mais na história. Como é que Deus faz as coisas. Zacarias, ele era sacerdote, mas ele não poderia ser sumo sacerdote, porque ele não era da linhagem de Arão. Mas Isabel, a sua esposa, era da linhagem de Arão. E Isabel, a semelhança de Sara, já idosa, se submete a sentir as dores e o sofrimento da maternidade para gerar aquele que nós conhecemos por João Batista. João Batista, se não fosse toda essa questão do Império Romano, com certeza ele seria o sumo sacerdote, porque ele era da casa de Arão. Só que o sumo sacerdote já não estava mais no templo, porque o sumo sacerdote que estava no templo não era o sumo sacerdote de Deus, era o sumo sacerdote de Roma. E porque o sumo sacerdote não estava mais no templo, Deus teve que colocar o seu sumo sacerdote no deserto, distante do templo. E porque o sumo sacerdote de Deus não poderia estar usando as suas vestes especiais, as chamadas vestes sacerdotais, Deus vestiu o seu verdadeiro sumo sacerdote, João Batista, com peles de camelo. E porque o sumo sacerdote legítimo de Deus, chamado João Batista, não podia se alimentar
da comida especial que os sumos sacerdotes comiam, que eram os pães que estavam no templo, e a carne que era sacrificada no templo, Deus o alimenta com gafanhotos e favo de mel no deserto, porque era necessário que Deus levantasse um verdadeiro sumo sacerdote que preparasse os caminhos do Senhor, que preparasse os caminhos do Messias, que preparassem os caminhos do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós conhecemos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, graças a uma corajosa jovem, que nem casada ainda era, mas que recebeu do Senhor o desafio de ser mãe daquele que iria salvar o mundo. E nós estamos falando de Maria, mãe de Jesus. E nós temos aí uma grande parceira de Deus, um grande soldado de Deus em Maria, que poderia ser envergonhada por todos, porque ela ainda não era casada quando engravidou. E se hoje ainda a gente olha assim, né, algumas pessoas olham torto para essa situação, vocês imaginam a época de Cristo, como isso era? Uma mulher assim já era zero à esquerda, considerada naquela época, porque era uma sociedade machista. Se engravidasse antes de casar, essa mulher era nada, diminuído de tudo, que era muito nada. Mas ela aceita encarar essa situação, e nós conhecemos aquele que nos trouxe a salvação, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente vê então que a maternidade, desde tempos imemoriais, ela vem salvando o mundo. Deus tem feito parcerias com mulheres e encontrado nela grandes parceiras para promover e escrever a história da salvação da humanidade. Mulheres que entregaram o seu ventre para poder cuidar dos profetas de Deus, dos reis de Deus, dos juízes de Deus, dos grandes heróis de Deus e do próprio Filho de Deus. Então, quando a gente comemora o Dia das Mães, a gente não está se curvando a uma data comercial, mas a gente está celebrando a reinvenção da maternidade. A gente está celebrando o meio pelo qual Deus promoveu a salvação de todos nós. Nós comemoramos o meio pelo qual nós podemos dizer que nós somos salvos. Porque foi pela coragem de mulheres que a história de Israel foi sendo construída. É pela história de mulheres corajosas e parceiras de Deus que o povo de Israel foi subsistindo até chegar à plenitude dos tempos, em que Deus manda aquele que cumpriu a promessa dita lá em Gênesis 3:15, que do ventre da mulher nasceria aquele que haveria de pisar na cabeça da serpente. Nasceria aquele pelo qual nós obtemos a salvação, que nos resgata do lamaçal do pecado e nos coloca novamente em reconciliação com Deus.
E isso tudo nós temos graças a mulheres que foram grandes parceiras do nosso Deus. E eu gostaria de deixar essa consciência de que Deus fez e que Ele quer fazer ainda hoje parcerias com mulheres para que elas cuidem dos seus filhos e ensinem a criança no caminho em que elas devem andar, para que já sendo velhas elas não se esqueçam do caminho em que elas devem andar. Nós queremos deixar essa consciência que as mulheres são muito importantes para a sociedade, para a igreja. Nós estamos diante, por exemplo, de um Salvador que no mundo machista teve também alianças com mulheres. Porque o Senhor Jesus, Ele se deixou ser sustentado por discípulos. O Senhor Jesus, a primeira pessoa em que o Senhor Jesus se revelou como Salvador foi a uma mulher. A mulher samaritana, em que ele encontra aquela mulher num poço e revela de maneira clara que ele era o Messias. E daquela mulher nós temos o primeiro missionário na Bíblia. Porque aquela mulher sai daquela conversa com Jesus, volta para Samaria e conta a todos que o Messias veio. E por conta das palavras daquela mulher, muitos vão ao encontro de Cristo e têm a oportunidade de conhecer o seu Salvador. É também a uma mulher, e aí eu quero brigar com todos aqueles homens que ficam de gracinha com esse fato. Eu quero brigar com eles. Fala sério. Vocês podem até rir, porque eu vou contar para vocês, mas eu quero pontuar aqui que isso é um absurdo. Mas eu vou falar esse absurdo para que os irmãos saibam rebatê-lo, se porventura alguém vier com uma gracinha dessa. Porque foi a Jesus, foi a uma mulher que Jesus primeiro se revelou como ressuscitado. E aí, eu vou dizer o que falo, né? Que foi uma mulher, porque Jesus queria que a notícia se espalhasse rapidamente. Como mulher é fofoqueira, assim ele o fez. E contou primeiro a uma mulher. Mas não é isso não. É porque mulheres, quando são usadas por Deus, são um excelente instrumento nas mãos de Deus. E por isso que em meio àquele momento em que todos estavam atônitos, porque o grande mestre havia morrido e estava sepultado, Jesus ele primeiro se revela a uma mulher e manda que ela se apresse em contar as boas novas, que ele não estava morto, mas que ele havia ressuscitado. E meu desafio aqui para vocês hoje é que vocês sejam essa mulher, essas mulheres de Deus. Que vocês verdadeiramente coloquem a vida dos filhos de vocês, seja do coração, seja filho biológico, nos caminhos do Senhor, que verdadeiramente entreguem os seus filhos que Deus lhes concedeu para servirem ao Senhor. Que vocês transmitam aos seus filhos o amor que vocês têm a Deus, que só vocês podem transmitir com maestria. Só vocês podem transmitir com legitimidade, com força,
Papais, a gente fala com vocês em agosto. Hoje eu quero falar com as mães. E eu apelo a todas as mães aqui presentes. Se você já está com seus filhos criados, nunca é tarde para começar. Nunca é tarde. Vá ao seu quarto hoje, se ajoelhe e coloque os seus filhos nas mãos do Senhor. Apresente os seus filhos a Deus e diz: Senhor, toma aqui os meus filhos. Porque se os teus filhos servirem a Deus e cumprirem a vontade de Deus, saiba que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E vocês estarão colocando os seus filhos no melhor caminho possível, que é o caminho do centro da vontade de Deus. Amém? Amém. Que Deus a todos nós nos abençoe.